Paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, aqui com os meus queridos que vieram junto hoje, o César, que é nosso líder evangelista, líder de missões internacionais, e que tem feito um trabalho lindo com os jovens, levado eles aí para fazer missões no mundo. Também temos aqui o Renan, também evangelista e líder da nossa frente dos profetas, né? Então hoje tem profeta na linha, glória a Deus. Que a paz do Senhor já entre aí nas suas casas, nas suas vidas, no seu carro, onde você estiver nos ouvindo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, bom dia. Glória a Deus, bom dia, vocês. Paulo. Um prazer estar com você, a todos que nos ouvem nessa manhã. Que a paz do Senhor, como disse o pastor, possa estar em cada lar e que o Senhor Jesus continue trazendo as boas novas a cada um. É um prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus, Glória a Deus, eu também agradeço demais o convite, é uma bênção estar com vocês. Como o pastor falou, que hoje realmente seja um dia profético, seja uma manhã profética, que a gente possa receber uma palavra tremenda do céu. Em nome de Jesus. E, portanto, você que está conectado conosco, já manda uma mensagem, participa, DDD 11 9 70 77 5577, para você fazer um pedido de oração, receber uma palavra profética. Afinal de contas, como o pastor Marcelo Mota falou, hoje tem profeta na casa. E o tema, olha, a gente já vai começar a falar dele, mas presta atenção, anota aí. Mudança de identidade. Ah, mas preciso mudar meu RG mesmo, a foto tá antiga. Não tô falando de RG, não. Eu tô falando da sua identidade em Cristo. Já, daqui um minutinho a gente volta falando do tema. Mas antes, já nos segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, @o Issam Halawi Vision, é o Instagram do nosso apóstolo, do nosso pai espiritual. E também a nossa mãe, @a Denise Halawi Oficial. Lá no Facebook, @o Issam Halawi e @a Denise Halawi. Não perca tempo, fica conectado às redes, inclusive da nossa igreja, @Igreja Apostólica Casa Firme, que sempre tem pão vivo do céu para cuidar de você. Mas antes de entrar com esse tema, a gente volta daqui a pouquinho, mas escutando essa canção da nossa apóstola Denise Halawi, Doce Espírito. Já vai preparando o seu coração para a palavra, para o tema dessa manhã. E são exatamente 8h04 da manhã desse domingo maravilhoso. Bom dia, a gente já volta. Spoilerzinho, você quer ouvir mais? Então vai lá no Spotify e baixa não só os louvores, mas as pregações. Porque aqui a gente não pode perder tempo. Aliás, a gente ganha com o Senhor escutando louvor, mas a gente precisa ir para a palavra, porque o tema é forte demais, gente. Mudança de identidade. Pastor, o que é preciso para mudar a identidade? Glória a Deus. Vamos já entrar na palavra aqui nessa manhã, que é uma alegria muito grande. A verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é toda a verdade. Mas nós conhecemos facetas dessa verdade, porque a verdade de Deus, que é Jesus, que é toda a palavra, é profunda demais. Mas só alguma faceta da palavra que a gente já tem a visualização do que ela é, a revelação do que ela é, já nos traz uma mudança de vida, uma mudança de identidade. E nisso eu queria entrar aqui, nesse detalhe aqui, diz em João capítulo 8, versículo 31, disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade traz à nossa vida libertação. Libertação de tudo aquilo que nós fomos, tudo aquilo que nós enfrentamos. E essa revelação vai trazer a gente para uma outra dimensão, da gente entender efetivamente quem a gente é. Só vendo Jesus de fato é que nós entendemos quem de fato nós somos. E é interessante que ele estava falando com fariseus, com pessoas que deveriam conhecer a Deus, ou que deveriam conhecer a verdade. Mas por conta do coração duro, assim como todos que estão nos ouvindo, se às vezes estamos com o nosso coração duro, não estamos abertos à verdade de Deus, não estamos abertos à transformação de Deus, eles responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livre. Não conseguem entender por quê? Porque estavam presos em dogmas, em situações, estavam presos em conceitos, na sua própria verdade. A sua própria verdade muitas vezes ela impede você de ver a verdade de Deus. Em 2 Tessalonicenses tem um outro texto interessante que ele diz que o aparecimento do anticristo, no capítulo 2, versículo 9, diz assim, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Assim como existe a verdade, existe o oposto, que é a mentira. E às vezes as pessoas querem acreditar numa mentira em vez de acreditar na verdade. E versículo 10, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. Engano da injustiça aos que perecem. E por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Porque não amaram a verdade, Deus mesmo os entrega a operação do erro, aos enganos de Satanás, para darem crédito à mentira. Assim como acontecia com os religiosos, assim como acontecia com os fariseus. Mas vamos falar do que é bom. E aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus? Amém. Nessas diversas facetas e nessas diversas profundidades do que é essa verdade. Vou falar de um primeiro deles, que é João Batista. João Batista, ele tinha uma visão de Jesus. Está lá no capítulo do próprio Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo 35, diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A faceta de Jesus que João Batista via era o Senhor Jesus como o sacrifício que tira pecados. Isso influencia tanto a sua vida, abre tanto a dimensão dele nesta verdade do sacrifício de Cristo, que quando ele está dizendo sobre a sua identidade, essa visão que você tem de Jesus transforma a sua identidade, que no versículo 19, um pouco antes, ele diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Primeira coisa, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu não sou. Há muitas pessoas que elas querem ser o que o outro é. Mesmo no meio cristão, a pessoa acha bonito um dom, ela acha bonito algo como uma pessoa se move. Quero dizer para você nessa manhã, querido, a sua identidade está ligada ao que você vê de Jesus. E cada um de nós vai ter uma dimensão dessa visão. E glória a Deus por isso. Porque quem nos dá a verdadeira identidade é Ele mesmo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou, embora a unção de Elias estivesse sobre ele. És tu o profeta? Respondeu: também não. O profeta. Ele era um profeta. Jesus é o profeta. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Nessa manhã, a pergunta do Espírito Santo a cada um de nós aqui, aquele que nos ouve, você que está no seu carro, você que está em qualquer lugar aí na sua casa, aonde você estiver nos ouvindo: quem é você? Qual é a sua identidade? A de João Batista, que viu o sacrifício de Cristo, ele sabia: se é sacrifício, tem que se arrepender. Então ele veio para trazer nivelado aquele que está se sentindo inferior, para que ele fosse nivelado, e aquele que está se sentindo altivo, para que fosse abatido. João Batista é aquele que veio pregar o arrependimento, e apontando para o sacrifício e apontando para que era o Cordeiro de Deus. Aliás, o próprio Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, sabia muito bem a sua identidade. Quando ele é questionado pelo próprio João lá na frente, que manda discípulos quando João estava preso, a respeito de quem ele era, o Senhor Jesus começa o seu ministério dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me ungiu para evangelizar o pobre, pôr liberdade aos oprimidos, curar o quebrantado. Essa é a minha identidade. Dar vista ao cego e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando João pergunta: é você mesmo o Cristo, aquele que eu tinha que apontar? Ele diz: vai dizer a João. Jesus efetua uma série de milagres e diz: vai dizer a João que o cego vê, o surdo ouve. Essa é minha identidade. O paralítico, quando o evangelho está sendo anunciado ao pobre. Esta é minha identidade. Eu sou o Messias. Essa é a identidade do Messias nas Escrituras. Você, meu querido, minha querida, precisa conhecer de Deus a sua identidade. Quero falar de uma mulher também, que está em João, também, no capítulo 8. E essa mulher é adúltera. Está no capítulo 8, no versículo 1, e tem uma mensagem interessante para nós aqui. Diz: Jesus, entretanto, foi para os Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
e na lei. Eles estavam com uma visão da verdade, uma visão antiga da verdade, e por essa visão antiga da verdade, eles não puderam ver a verdade que estava diante deles. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada, e a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e vai trazer uma palavra de sabedoria do dom do Espírito Santo. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, a resposta da verdade, e acusados pela própria consciência, porque a verdade nos constrange, a verdade nos liberta. Jesus, na verdade, está querendo libertar a sua mulher. Ele está querendo libertar todos esses fariseus que estavam presos no evangelho da lei. E ele diz: foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Qual a faceta da verdade que essa mulher está vendo? Essa mulher está conhecendo a faceta da verdade da graça. Aleluia. A graça de Deus. A graça que liberta. A graça que constrange. E a graça que pode transformar quem quer que seja numa outra pessoa. Amém. E é por isso que Jesus pode dizer a ela: vá e não peques mais. Porque a minha conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João Batista viu a face do sacrifício. Essa mulher viu a face da graça. Os dois viram um detalhe de Jesus. E o que dizer então do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, aqui em Atos, no capítulo de número 9, e vou já caminhar para encerrar aquilo que nós estamos dizendo e daquilo que nós estamos meditando nessa manhã, ele, respirando ainda ameaças contra os irmãos, pediu carta para ir contra os cristãos. A sua visão, a sua ótica estava errada. Mas seguindo a estrada fora, no versículo 3 do capítulo 9 de Atos, uma pausa para a água. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou nesse mesmo instante, a faceta que ele está vendo, é o senhorio de Cristo. Quem é o rei? Quem que dá a direção? Quem que dá o caminho? Você está andando numa direção que você acha que está certa, mas eu vou dar uma direção para você, eu vou te dar uma identidade que você nunca imaginou, Paulo. Você andava num caminho errado e hoje eu vou te trazer para um caminho certo. Eu não sei o que o ouvinte, que caminho você está andando, quais são os seus passos, mas eu quero dizer para você também que a dimensão de conhecer Jesus como Senhor. Jesus como Senhor é diferente de Jesus como Salvador. Jesus como Salvador é assim: Jesus, eu estou andando num caminho e tem buracos na estrada e eu caio no buraco e falo: Jesus me salva. Ou eu estou andando sobre as águas como Pedro, Jesus me salva. Ele é meu Salvador numa situação dessa. Jesus vem lá e salva. Mas Jesus como Senhor é diferente. Você está indo no caminho errado, olha, cuidado ali, desvie, porque ali tem um buraco. Esse é o senhorio de Cristo. É Ele dirigindo os nossos passos. E no primeiro momento, Paulo vai reconhecer que Jesus é o Senhor, que vai ter um outro caminho para ele. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. A revelação de quem ele é, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Às vezes eu tenho que ficar cego para ter a verdadeira visão. E então vem um homem chamado Ananias, e Ananias está lá questionando: esse homem persegue a igreja, esse persegue o caminho, Senhor, eu vou falar com ele, eu vou ter que ir lá ministrar esse homem que persegue a mim, que persegue os cristãos. E o Senhor vai dizer qual é a identidade de Paulo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. O ministério de Paulo foi o ministério de ir aos gentios e reis, bem como a César, ele apelou para César, foi a César, bem como perante os filhos de Israel, que não receberam a verdade através da boca de Paulo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer e como sofreu. Apedrejado, sofreu em naufrágios muitas vezes. Paulo tinha um espinho na carne,
que já está ligado ao chamado dele, porque você perseguiu, vai ser perseguido. Mas ele fala para Deus, Deus, por 3 vezes ele rogou ao Senhor para tirar aquele espinho da carne dele. Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para você fazer o que eu preciso fazer na sua vida, para você ter sua identidade, você precisa sofrer. Você é um homem impetuoso, nada te para. Tanto é verdade que quando veio o Espírito Santo, os discípulos não saíram, porque o chamado do Espírito Santo, que ficar em Jerusalém até que do alto já ser vestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, o que eles fazem? Ficam lá em Jerusalém, no bem bom. Deus acrescenta 3.000 num dia, mais 2.000 no outro, já eram 5.000 membros de uma igreja, já está difícil de administrar. E então eles estão ali no conforto de Jerusalém. Deus manda uma perseguição. Felipe vai para Samaria. Depois vão os apóstolos para Samaria para eles receberem o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eles já estão em Samaria. Só que o que eles fazem? Avançam para os confins da terra? Não, eles voltam. Eles voltam e ficam lá no bem bom de Jerusalém. Então Deus tem que levantar um homem. No capítulo 9, esse aqui. Para conhecer o senhorio dele. Para fazer o que ninguém estava disposto a fazer, de ir aos gentios. Ainda que Pedro abra a porta dos gentios para Paulo, é Paulo que avança por essa porta. Sabe por quê? Porque ele era extremamente impetuoso na sua identidade. Deus teve que quebrar a identidade dele e construir uma identidade nova. Talvez nessa manhã, Deus tenha que quebrar o vaso. Nós aqui. Para fazer um vaso novo. Mas a verdade é a seguinte... em verdade vos digo, que essa faceta da verdade que você vai conhecer de Deus, vai mudar sua vida inteira, Amém. Vai trazer identidade. E para isso eu tenho que estar com o coração aberto, eu tenho que estar com os ouvidos abertos, e estar disposto a deixar Deus se revelar a mim. Deus se revela àquele que busca, eu serei achado daqueles que me buscarem, me revelarei àqueles que se interessam por mim. Então ele, o Senhor Jesus, ontem falávamos no culto, né? Ele é aquele em quem estão ocultos todos os tesouros, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. E você nessa manhã, você quer abrir esse espaço, quer buscar ele no profundo, para que ele se revele a você? Essa palavra que eu estou lembrando nessa manhã é para que a revelação que você tem de Deus te traga uma nova identidade. Para encerrar, eu quero falar de um homem. Um outro profeta chamado Isaías. A revelação que ele tem de Deus vai mudar sua vida inteira. Ele diz que no ano da morte do rei Uzias, que simbolizava o orgulho, o homem que tinha o exército, se achava imbatível, mas no ano que ele morre, que morre o orgulho, que morre a soberba, nesse ano, na humildade, eu vi o Senhor. E vi o Senhor com serafins no seu trono, que diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías vê isso, ele fica constrangido por essa visão que ele está tendo. Isaías fica empaquetado porque ele diz uma frase, eu estou vendo a santidade de Deus. Eu estou vendo uma faceta da identidade de Deus, que Deus é santo. E quando ele vê isso, ele fala assim, mas eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos virão o Senhor. O que será de mim? Eu vou morrer. Mas é tão lindo, queridos, é tão maravilhoso, porque existe um princípio bíblico que nos mostra que eu sou semelhante àquele a quem eu adoro, e a revelação que eu tenho daquele a quem eu adoro. E então, essa revelação de que Deus é santo faz ele ver que ele é um pecador. E porque ele está vendo essa faceta de Deus, isso está explícito no Salmos 115 ou 116, que diz que aquele que ora para uma imagem, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca que não fala, torne-se semelhante a eles, ou seja, cego, surdo e mudo, aqueles que o adorem. Ou seja, eu sou semelhante àquele que eu adoro. Se eu adoro o dinheiro, eu sou semelhante a isso. Se eu adoro prostituição, eu sou semelhante a isso. Seja lá o que eu adoro, eu me torno semelhante àquilo. E Isaías está tendo esse impacto de Deus com a santidade de Deus, mas nesta hora, quando ele se vê, um anjo, um serafim, sai com uma tenaz na mão, pega uma brasa viva e vem e toca a boca de Isaías. E vem transformar ele num outro homem. E ele diz, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Agora Isaías, com a boca limpa, pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Está vendo como identidade está ligada a quem você é, a ministério, a quem você vai fazer para Deus. Aliás, o seu ministério está ligado a quem você é para Deus. E é isso que o Senhor está chamando a nossa atenção nessa manhã, para nos tornar aquilo que efetivamente Ele nos chamou para ser. Ouvinte, nessa manhã, quero dizer a você que o Senhor parou tudo aqui para te dar uma identidade. Às vezes até no meio cristão nós vemos pessoas sem identidade, estão sem identidade porque não estão vendo a Deus. E a Bíblia diz que eu tenho que tirar o véu. Tirar o véu significa a carne. Jesus rasgou a carne, rasgou o véu e abriu o caminho para nós. Por isso a palavra diz, nós com o rosto desvendado, ou seja, sem carnalidade. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, uma restauração de imagem. A sua imagem e semelhança, de glória em glória. É isso que o Senhor quer fazer nessa manhã. Nos transformar à sua imagem e à sua semelhança. Não é isso? Eu estava conversando no carro com os meninos, porque são meninos para mim. Eu sou bem mais velho que vocês já. Já sou o titio, o vovô. Mas na verdade pai deles, né, meus filhos espirituais. E o Renan falava uma frase, depois vou deixar o César falar. Mas eu quero que você fale sobre aquilo que você estava falando dentro do carro, porque tem a ver com esse final aqui. Já estou te dando o link aqui. Maravilha, glória a Deus. Eu costumo dizer que a nossa identidade espiritual, ela está profundamente ligada ao natural. Então a gente, quando não tem uma identidade natural, o que a gente pode fazer? Nada. A gente não consegue puxar uma conta de luz para o nosso nome, a gente não consegue pagar uma conta, a gente não consegue arranjar um trabalho, nem CNPJ, nem no seu CPF, tem que ser autônomo, ou seja, isso limita você, isso limita a gente, né? E o que diz lá em Gênesis 1:26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar e assim vai. Ou seja, ele nos criou para sermos exatamente como ele era. E quando o pecado entra no mundo, nós, o homem, a gente perde isso. A gente perde esse domínio, a gente perde essa semelhança. Mas aqui já é um convite de Deus, isso é incrível, que ele fala, olha, entra dentro de mim, vem me conhecer, para que você se torne de novo essa imagem e semelhança que você vê em mim. Ou seja, quem você está dentro de mim. Aleluia. Vem buscar aquilo que já está dentro de mim. Tenha um relacionamento comigo. Me conheça para que então você se conheça. Né? E é interessante como na Bíblia existem vários exemplos. Eu quero citar só um, rápido, que é de Nicodemos. Nicodemos, ele, quando viu Jesus, ele se interessou. Ele tinha algo que mudava a ótica dele. E eu vou até ler isso que é interessante, rapidamente. Está em João 3. E diz assim no versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, ou seja, mestre. Ele tinha algo que o afeiçoava a Jesus. Mas a gente sabe, como a Bíblia nos conta, que por mais que fosse interessante para ele, por mais que ele tivesse visto a Cristo, ele não seguiu de verdade. Ou seja, a oportunidade ela passou por ele e ele permitiu que ela fosse embora. Então eu creio que hoje, nessa manhã, o que o Senhor está nos dizendo existe uma oportunidade aqui, agora. Lembre-se que sempre há uma porta aberta para você. Então Jesus está nos chamando hoje. Está nos chamando para conhecê-lo verdadeiramente, para que nós sejamos transformados. Interessante que essa faceta de Nicodemos, ele viu a faceta do mestre, do rabi. Perfeito. E ele estava precisando de um rabi. Só que o status, a vergonha que ele tinha, ele foi ter de noite com Jesus, né? Às vezes nós somos impedidos de conhecer a verdade por conceitos e preconceitos que nós já temos. O que vão dizer de mim aí na sinagoga se eu mostrar que agora eu sirvo a Jesus, que eu tenho um outro rabi, né? Então Nicodemos, infelizmente, ele anda às margens daquilo que ele deveria andar por conta dessa vergonha, ou desse medo, ou dessa posição que ele tinha. Então nessa manhã, querido, se desarme de tudo isso. E então também do outro assunto que a gente comentava no carro, né, César? O César veio falando de uma outra questão. Quando a gente não tem identidade, a gente é vulnerável, César? Como que é esse negócio? Nós somos imaturos de uma certa forma, né, Paulo? E a todos que nos ouvem, é interessante perceber que todos os exemplos que o pastor Marcelo deu, eles tiveram um alcance daquilo que é fundamental na nossa vida, que é a graça de Cristo. Porque isso de fato transforma todo o nosso ser, transforma tudo que está à nossa volta
e toda a nossa vida, e isso nos faz trazer uma maturidade, que é aquilo que o Senhor ele quer que nós tenhamos a partir do momento também que nós temos essa identidade conhecida absolutamente nele, né? Em Efésios, no capítulo 4, aí só temos 2 versículos aqui breves para poder entender o que essa graça proporciona em nós para a questão da maturidade na identidade. No 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. No 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Talvez seja um dos maiores problemas que nós temos hoje, é justamente essa questão da gente ter tanta coisa, que é, e ainda mais agora com a expansão da internet, possibilita que uma informação ela seja compartilhada rapidamente. Verdade. Com bilhões de pessoas, né? Mas aqui é interessante entender que o Senhor, além desta identidade, naquilo que o pastor Marcelo ele já ministrou, ele quer também que isso daqui cause esse efeito em nós, que sejamos maduros. Isso se dá através da graça, dessa graça dentro do contexto da identidade, e identidade que produz em nós também essa maturidade, né? Isso aqui eu queria Você também tocou trazer num esse destaque. ponto interessante, porque hoje há uma facilidade muito grande para a informação. Você está acessando uma informação agora através dessas ondas da rádio, Sim. ou da internet, enfim, você está acessando essa informação. E é interessante porque a gente é bombardeado por todo lado, né? A Bíblia diz que existem muitas vozes, e nenhuma das vozes sem sentido. E às vezes você está escutando a voz errada, né? No meio de tantas vozes, ainda mais esses clipes curtos, né? Ah, eu escutei um negócio ali, nem peguei a ideia toda, né? E a gente é bombardeado o tempo todo por informação. Mas o que vai gerar de fato quem você é, a sua identidade, vai ser figurada. Por isso que eu não posso ser levado por todo o vento de doutrina, que é o texto que ele cita, né? O que vai gerar sua identidade é a sua comunhão com ele. É você nele, por isso que ele leu nele, né? É você nele. É você com ele. Nada mais pode dar identidade. Nós podemos tocar, a nossa vida pode tocar você. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, é o que Jesus diz. E muitos servos de Deus de fato vivem isso. Mas outros não vivem. Assim como existe a verdade, existe o engano. E para que você possa discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o não bom, o ruim, você precisa conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. É interessante que a verdade vai te libertar. Essa identidade vai te libertar. E Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vista a esse aperfeiçoamento da igreja. Todavia, o que nós estamos levando você hoje não é a depender de uma palavra que está sendo pronunciada, ainda que ela seja boa e ainda que ela venha do altar de Deus. Porque nós já ouvimos Deus por essa manhã. Então o que ouvimos de Deus estamos passando para você. Todavia, o que eu estou levando você e conduzindo você nessa manhã é que você tenha o seu próprio encontro com o Senhor Jesus. Amém. Que forte! Ouvinte da Rádio Adore Mais FM, você está conectado ao programa Aviva-nos da Igreja Apostólica Casa Firme. Tema fortíssimo, mudança de identidade. Por quê? Assim como o pastor Marcelo Mota e sua equipe aqui de colaboradores, de profetas de hoje falaram, quando há mudança de identidade, você está pronto para viver uma vida plena com o Senhor na abundância, porque você tem aquela comunhão com o amado Espírito Santo, ele te transforma e você acaba tendo uma vida de vitória, né, pastor? É uma vida de vitória, porque você encontra propósito. Propósito. Nós não vivemos sem propósito, né? Verdade. Senão você vai dando tiro para tudo quanto é lado, né? Eu estava falando também com eles um pouco do tema da palavra de ontem, né? José ele encontrou um propósito. José ele poderia ter sido alguém magoado porque os irmãos o venderam. Ele podia continuar nesse problema, ele podia continuar tentando se projetar, porque quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro lá, ele fala, lembra de mim, hein? Quando você entrar aí no reino, estava tentando se autoajudar, fica mais 2 anos preso, mas depois ele vai entender algo. Primeiro, ele tem um filho chamado Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E depois ele tem outro chamado Manassés, Deus me fez esquecer o passado. Eu preciso ser curado, preciso ter uma identidade, olhar algo em Deus para que eu seja curado do meu passado. Mas lá na frente ele vai entender o propósito. E qual que é o propósito da vida dele? Ele fala, eu vim na frente de vocês. Não pense que vocês estão... Não fiquem tristes comigo quando ele se revela para os irmãos. Eu vim na frente de vocês porque vai ter fome na terra.
Deus preparou esse momento. Eu tenho um propósito por estar aqui. Vocês me venderam por um propósito. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Isso é tremendo demais. E às vezes eu fico preso e o que me gera cativeiro são as minhas mágoas, as minhas marcas, as situações da minha vida não me deixam viver efetivamente aquilo que Deus projetou, o propósito. Quero falar um outro tema, uma coisa interessante. Nós vemos uma geração, eu tenho alguns funcionários, eu também ainda atuo no secular, né? E eu tive alguns funcionários, eram jovens, os meninos. E essa geração nova que vem chegando, ela tem uma marca. Infelizmente, eu quero que hoje, você jovem que nos ouve aqui, adolescente que nos ouve, que você precisa buscar essa identidade. Porque eu vi que é uma geração marcada por não ter, uma palavra da moda aí, né? Resiliência. Então as primeiras repreensões, as primeiras coisas que não deram certo, logo desiste. Mas eu quero dizer para você, querido, não desista. Porque naquela prova que você está sofrendo, as dificuldades que você está sofrendo, Deus está gerando em você um caráter. José está sendo gerado na prisão. Tem todos os talentos de Deus, mas enquanto ele não entende quem ele é, ele não pode ver o propósito dele. Nessa manhã, querido, é tremendo aqui, eu sinto a unção de Deus aqui para falar com você. Eu quero dizer a você, meu querido, Deus quer te dar uma identidade nova. Joga o seu RG velho fora, sua foto velha fora, e vai ver quem você é em Jesus. Amém. Quando Moisés viu quem ele era em Jesus, o rosto dele brilhou. Oh, glória! Glória a Deus. Essa veio do trono agora. O rosto dele brilhou. E Moisés só via uma faceta passando pela rocha. E você que hoje tem a rocha fendida e pode ver Jesus como ele é, sem véu. Não é tremendo isso? Quanto você pode ver de Deus, o que você pode viver de Deus? Deus quer que você viva a excelência nele. Todo o teu propósito nele.